O Congresso Nacional está discutindo um projeto de lei que regulamenta a ortotanásia. Para entender bem o que isso significa, a reportagem do Canção Nova Notícias foi ouvir especialistas e a CNBB, que foi chamada para participar dos debates. A ortotanásia significa morte pelo processo natural. Se abster de utilizar procedimentos ou métodos ou terapêuticas desnecessárias em uma fase de processo terminal da morte, doenças irreversíveis ou situações irreversíveis, onde não pode haver reversibilidade desse processo. Mesmo assim, o projeto em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara mudou o termo ortotanásia, para evitar que o paciente tenha direitos violados. Eu estou tendo muito cuidado aqui com esse projeto. Ele vem da Seguridade Social da mão de um padre, que é um grande homem e conhece muito da área jurídica, veio para a mão de um pastor. Está uma lei que dê sobrevida ao paciente que está em estado terminal e que garanta a ele os direitos que são básicos, que pelo menos alimentação, hidratação, oxigênio e higiene. A decisão deve partir do próprio paciente ou familiares e deverá contar com um atestado de uma comissão médica. Esse projeto, ele atende em substância o próprio magistério da Igreja, né? Tanto o Evangelium Vitae, ou como foi falado pelo próprio representante do Conselho Federal de Medicina, o Evangelho Vivo, que foi João Paulo II, que manteve todos os cuidados básicos e ordinários, né? O convívio com seus amigos, com seus assessores no Vaticano, não foi para um hospital, não se utilizou de cuidados extraordinários, mas preservando todos esses cuidados básicos e ordinários. No Brasil, não há uma legislação específica sobre este assunto. O que há até este momento é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que define a ortotanásia como uma não infração à ética médica. A diferença é que agora o projeto aqui na Câmara define regras e procedimentos para os cuidados básicos de cada médico ao paciente. O que ele tem que ter a garantia é que ele vai ser tratado. Só que, muitas vezes, o tipo de tratamento muda, mas ele não deixará de ser tratado até o final da vida. Obviamente, a medicina não resolveu o problema da morte. Os médicos também morrem. Vale lembrar que a discussão nada tem a ver com a eutanásia, que é proibida pela Constituição e condenada pela Igreja. Se alguém suprime, por exemplo, de alguém a alimentação e a hidratação, sem dúvida nenhuma, está causando a morte por omissão, e uma omissão, a meu ver, muito grave e cruel.